Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Daniel resolveu. Olha esse verbo aí, gente. Obrigado, estagiário. Tudo bem que eu estou sem Bíblia, mas o púlpito dá aquele apoio moral, né? Obrigado. Daniel resolveu. E nós? O que é que nós precisamos resolver? Daniel resolveu. Simples assim. Ele resolveu. Não vou comer. E às vezes a gente fica sofrendo, e às vezes a gente fica como sentindo que as coisas não deslancham, não caminham, que a gente está preso, que a gente está na força do braço, desgastado, cansado. Às vezes a gente não aguenta mais uma situação, mas a gente não resolve. Daniel resolveu. Uma decisão radical. Radical. Sim, sim. Não, não. Ele resolveu. Não vou comer. Enquanto todo mundo achava que era o ato de comer de tudo que fazia a pessoa ficar forte, Daniel mostra que o que faz a pessoa ficar forte é quando ela resolve. Quando ela decide e faz, resolve. O nosso problema é que a gente acha que acreditar nas coisas resolve. Só que não. Só tem uma coisa que resolve pela fé: a salvação em Cristo Jesus. Para sermos salvos, para sermos perdoados, para herdarmos a vida eterna, pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus, resolvido. Fora isso, nada mais se resolve somente pelo fato de nós acreditarmos. Só a salvação é pela graça. As outras coisas temos que resolver. E a pergunta dessa manhã é: o que é que você vai resolver na sua vida? Porque tem algumas coisas na sua vida que você precisa resolver. O povo da Babilônia, que era naquele momento o grande império, eles achavam que eles, por terem o poder, eles eram fortes. E Daniel mostrou que a verdadeira força vem quando nós resolvemos as coisas. Daniel tomou uma decisão. Uma decisão mudou toda a vida dele, escreveu o nome dele na história, e nós estamos aqui hoje falando dele por causa dessa única decisão que ele tomou. Eu não vou agradar o Nabucodonosor, eu vou agradar o meu Deus. Daniel. El
é divindade, Deus. Dan é juiz. Portanto, Daniel é Deus, é o meu juiz. E todos os profetas, todos aqueles que foram chamados por Deus nas Escrituras, o significado dos seus nomes tem uma relação direta com o propósito específico do seu chamado. Por exemplo, Jonas, Yorná, em hebraico, Yorná, a pomba. Esse nome significa pomba. O que é que tem a ver o ministério de Jonas com pomba? Tudo a ver. Ele foi o primeiro missionário transcultural. Ele saiu de sua nação e voou para pregar em outra. Quando você vai descobrindo o nome, o significado dos nomes dos servos de Deus, você vai vendo que Deus, então, desde o princípio, até no momento em que as famílias decidiam os nomes daquelas pessoas, Deus estava já cuidando e direcionando para usar especificamente aquela pessoa. Portanto, Daniel, que significa Deus é o meu juiz, ele viveu para isso, para mostrar para nós o que é viver debaixo do juízo de Deus. Eu vejo muita gente aí batendo no peito e dizendo: só Deus pode me julgar. Tem até uma rima antiga aspas, né? Eu acho que é dos anos 90, é antiga, dos anos 90? Pois é. Esses dias eu vi um adolescente falando com outro: mano, brigando um com o outro, um foi mostrar um negócio, aí o outro: mano, essa música é muito antiga, 2017. Eu olhei assim e falei: gente, 2017 é muito antigo. Estamos ficando velho. Mas tem uma rima antiga do Marcos Vinícius, MV, e aí o apelido dele é MV Bill, um rapper carioca. E ele dizia assim: mantenho minha cabeça em pé, fale o que quiser, pode vir que já é, sem dar marcha ré, porque eu estou na fé, só Deus pode me julgar, por isso eu estou na fé. Mantenho minha cabeça em pé, fale o que quiser, pode vir que já é, sem dar marcha ré, junto com a ralé, só Deus pode me julgar, por isso eu estou na fé. Pois bem, só Deus pode me julgar. Mas essa frase, presta atenção nisso aqui, essa frase só sai da boca de quem está com a vida toda errada. Já reparou isso? O cara está com a vida toda errada, todo de cabeça para baixo, desgastado, triste, sabe que está errado, as coisas não funcionam, ele não prospera, mas ele não dá o braço a torcer, e se você for falar alguma coisa, ele diz: só Deus pode me julgar. Você nunca vai ver essa frase saindo da boca de uma pessoa piedosa. Você nunca vai ver essa frase saindo da boca de uma pessoa santificada, uma pessoa íntima de Deus, que serve a Deus. Você nunca vai ver um servo de Deus falar: só Deus pode me julgar. Não. E o Daniel, então, ele está tomando essa decisão, porque ele sabe que só Deus pode julgá-lo. Então, se só Deus pode me julgar, então eu não posso mais continuar vivendo do mesmo jeito.
Eu não sei que falta de temor é essa, das pessoas que dizem, só Deus pode me julgar, e isso não te causa medo? Como assim? Eu prefiro 1000 vezes ser julgado pelo juiz humano. Me leve às barras do tribunal e deixe o juiz humano me julgar. Por quê? Porque o juiz humano vai julgar mediante o que ele ouve. Mas o juiz divino vai julgar mediante o que ele vê. E ele vê tudo. É por isso que Daniel tomou essa decisão. Por isso que Daniel foi louco de dizer, eu não vou comer. Daniel, você é doido, cara. O Nabucodonosor vai vir aqui e vai te julgar e pode te matar, você está desobedecendo uma ordem dele. E Daniel está dizendo, eu não tenho medo de ser julgado por Nabucodonosor, muito pior seria ser julgado pelo meu Deus. Porque o Nabucodonosor pode matar o meu corpo, mas o meu Deus, como disse Jesus, pode matar minha alma e colocá-la no inferno. Portanto, que falta de temor é essa? De maneira frívola, dizemos, só Deus pode me julgar. Terrível coisa, diz a Escritura, é cair nas mãos do Deus vivo. E ao contrário do que o mundo pensa, porque você sabe, Jesus veio para colocar as coisas no seu devido lugar. Com a queda do pecado, as coisas viraram de cabeça para baixo. Então Jesus vem para colocar de cabeça para cima. O mundo diz que quem chega primeiro, venceu. Jesus diz, os últimos serão os primeiros. O mundo diz, aquele que mais guarda, mais tem. Jesus diz, aquele que mais doa, mais tem. O mundo diz, aquele que manda mais, tem mais autoridade. Jesus diz, tem mais autoridade aquele que serve mais. Está invertida a lógica. E Daniel, sabendo disso, ele faz invertido. Está todo mundo indo para lá. Não, nós vamos para cá. Mas aí nós vamos contra a correnteza. Não tem problema, a força do Espírito nos fará nadar contra a correnteza, e mesmo contra a correnteza chegaremos primeiro, porque estamos fazendo o que agrada a Deus. O mundo acha que quem come mais, fica mais forte. E Jesus diz, fica mais forte aquele que sabe o poder do jejum. O que é jejum, queridos? É você se abster do ordinário para viver o extraordinário. Eu me lembro que, numa fase da minha vida, eu tomava 8, 10, às vezes 12 litros de Coca-Cola, todo dia. Todo dia, sim. Eu estava viciado. Mas não tinha me dado conta disso. E um dia, mais exatamente numa noite de 2018 ou 17, já vai fazer 5 anos. Numa noite de 2017, estávamos no Parque do China, nas montanhas capixabas, município de Domingos Martins, um parque maravilhoso que tem lá.
E o dono, cujo apelido é China, é irmão nosso, crente, batista. E ele faz um preço muito abençoador. Então os retiros dos pastores há alguns anos acontecem lá nesse parque, durante a semana, de segunda a quinta-feira. E eu estava nesse retiro, e eu estava vivendo um momento difícil na igreja. E momento difícil na igreja é pleonasmo, né? E aí, conversando com um, com outro, orando com um, com outro. Fomos para o futebol, perdemos de 9, porque eu só caio em subseção ruim de bola. O Extremo Leste deve ser o pior time de São Paulo, porque eu vou te falar, se não é, vai ficar com a minha chegada, porque eu nunca ganho nada. Eu era de Guarapari, só tomava de carroçada, fui para Vila Velha, falei, agora Vila Velha tem mais de 100 pastores, não, agora nós vamos bombar. Tomamos de 9. Aí eu saí tonto de tanto gol que nós levamos, falei, vou lá para a piscina, vou relaxar um pouco. E lá tem uma piscina aquecida, coberta, um ambiente fechado. O dia foi acabando, foi escurecendo, e pelo ambiente ser fechado eu não percebi que a hora foi passando, e eu de costa para a janela, conversando ali, dentro do ofurô, com os pastores. Aí de repente um pastor gritou lá, ô, vocês não vão para o culto não, gente? Vocês não são crente não? Aí eu, ué gente, que horas é aí? Já era quase 7 horas, eu, meu Deus, e tinha um preletor, é brasileiro, mas que mora nos Estados Unidos há muitos anos, e eu não queria perder a palestra do homem, saí correndo, passei no quarto, mudei a roupa. Eu já estava tomando banho na piscina, não fica me olhando, me julgando também não. Passei no quarto correndo, mudei a roupa e corri para o auditório para ouvir a palestra. Aí falei, quando acabar essa palestra, não vai ter mais comida, deixa eu passar aqui na janta rapidinho, vou comer um negócio aqui só para eu não ficar. Aí peguei lá um bife, um brócolis, uma couve-flor, um negócio e tal, e vamos embora, e saí correndo. Aí quando eu sentei no auditório, estava terminando o louvor, o homem começou a falar, fez... Aí eu, ih, rapaz, eu não tomei uma coca. E eu não tinha mais suco gástrico, eu usava Coca-Cola para digerir as coisas, entendeu? E aí eu... E aquele bife ficou rodando aqui dentro, e daqui a pouco ele subia aqui para dar um oi, e eu... Aí eu, meu Deus do céu, eu preciso de uma Coca-Cola. E o homem está que fala, e o homem está que fala, e eu, acaba logo, moço, eu tenho que tomar uma Coca. E o homem está que fala, e está que fala, e foi inclusive nesse retiro com esse preletor que nasceu o apelido daquele grupo que teve aqui na posse, a Matriz. Que o homem falava de matriz o tempo inteiro, porque a matriz, não sei o que lá, matriz diabólica, matriz. Aí nós botamos o nosso grupo de Matriz, em homenagem a esse preletor, que eu não lembro nem o nome dele. Eu sei que quando o cara falou amém, eu saí correndo do auditório e fui lá no restaurante pegar uma coca. Quando eu cheguei, tudo fechado. Aí eu chamei a menina na recepção, moça, pelo amor de Deus, eu já estava tremendo. Pega uma coca para mim, moça. Aí ela, não senhor, está fechado. Aí eu, não, mas você não está entendendo. Aí ela, não estou entendendo, senhor. Aí eu, eu preciso de uma Coca-Cola. Ela, está fechado. Minha senhora, você não está entendendo, chama o China aí, faz favor, fala com ele que é o Manu. Eu preciso de uma coca, pelo menos uma latinha, senão eu não vou conseguir dormir, moça. Aí eu já estava tremendo. E os meus amigos tudo rindo, e eu não percebendo. Olha que situação. Aí o que é que eu fiz? Fui chamando em todos os quartos. Alguém tem uma coca aí, pelo amor de Deus? Uma Coca-Cola, pelo menos uma. Ninguém. Joguei nos grupos tudo dos pastores. Gente, uma coca, pelo amor de Deus. Pode ser quente, pode ser zero, qualquer uma. Nada. Pois eu peguei o carro, junto com a Matriz, me zoando, e eu dirigi 60 quilômetros. E fui na rodoviária da cidade de Venda Nova do Imigrante. E os amigos zoando, e zoando, e zoando sem parar. E na estrada, foi muito engraçado, tinha um barzinho na estrada, feito de tábua, uma casinha de tábua, um cara que vende ali uma pinga, uma cachaça, um torresmo para os caminhoneiros. E ele estava já fechando o negócio, já era meia-noite.
E aí eu falei, ali deve ter uma coca. Aí eu saí da estrada, era um terreirão assim, ó. Entrei no terreirão, subiu aquela fumaça. Eu acho que o homem achou que a gente ia assaltar ele. Ele fechou o negócio, montou na moto. Aí eu, moço, a Coca-Cola, pelo amor de Deus. Eu acho que ele ficou com medo, porque o carro chegou, aquele poeirão, abriu as 4 portas, desceu uns homens, tudo grande. Ele falou, eu vou ficar para ver nada. Ele acelerou a CG dele. E aí, vamos nós então. Eu falei, vamos lá em Venda Nova, na rodoviária vai ter, rodoviária, aleluia. Cheguei lá, irmãos, quando eu olhei assim, ó, na geladeira, aquela de vidro, de 1 litro, suando assim, geladinho, eu falei, ai meu Deus, me dá meu filho, me dá. O menino abriu, saiu com a fumacinha assim, ó. Mas eu peguei aquela coca, encostei numa cadeira na parede assim. E os amigos falando com o menino, não, pode separar umas 5 de 2 litros aí que ele vai levar. E eu bebi tudo. Aí botei o casco em cima da mesa. Dei aquele arroto. Vocês acham que pastor não arrota? Nós arrota também. Irmãos, veio aquela sensação assim, ó, de dormência, de paz, sabe? Foi descendo pelo meu corpo assim, Quando deu essa sensação assim, minha consciência estalou. Pá! E aí eu falei, gente, estou parecendo aqueles noiados que quando usa droga, fica de boa. Aí na hora Deus falou comigo, pois é, tá vendo? Você está pedindo para eu resolver aquele negócio difícil lá na igreja, mas você não está disposto a abrir mão de nada, nem de uma Coca-Cola? Olha a besteira que você fez, meu filho. De madrugada, acelerando na BR, botando sua vida, vida dos seus amigos em risco, por causa de uma Coca-Cola. É sério que a Coca-Cola está mandando mais em você do que eu? Quem é o seu senhor, Manu? Sou eu ou o seu prazer? E aí eu falei, o Senhor me perdoe, eu estou errado, como sempre, o Senhor está certo, como sempre, então, de hoje em diante, eu não boto mais Coca-Cola na minha boca. Enquanto eu viver, eu não bebo mais Coca-Cola. Abri o olho, devolvi as que os meninos tinham pegado, desci para o Parque do China e até hoje, nunca mais, nenhuma gota. Sabe o que é que eu fiz? Resolvi. Eu resolvi. Economizo dinheiro, melhoro a minha saúde, aumentei pelo menos uns 10 anos a mais de vida, porque eu resolvi. Daniel resolveu. Eu gosto, nesse versículo eu gosto da Revista e Atualizada, que diz assim, Daniel resolveu firmemente não se contaminar. Na Revista e Corrigida diz, Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Enquanto todos diziam, mas Daniel, se você não comer, você vai ficar fraco. Ele dizia,
é exatamente o contrário. Se eu comer, é que eu vou ficar fraco. Porque a gente esquece que nós não somos um corpo, nós estamos num corpo. Você não é o seu corpo. Você quer uma prova disso? Nosso irmão Ovídio, ele perdeu as 2 pernas, mas ele continua sendo o mesmo Ovídio, sim ou não? Ele não é menos Ovídio porque perdeu 2 pernas. E ontem estava com a gente lá em São Miguel, vibrando no encontro de coros. E a Cleide perguntou para ele dentro do carro: gostou do culto, pai? Aí ele olhou e falou: melhor do que isso, só no céu mesmo. Com aquele jeitinho delicado de um bom nordestino. Melhor do que isso, só se for no céu. Nós não somos um corpo, nós habitamos num corpo. E Daniel, sabendo disso, entendeu que alimentar o corpo não é o que nos deixa forte. O que nos deixa forte é alimentar o espírito. E como a lógica do reino de Deus, que é espiritual, é invertida, então o corpo, quanto mais você come, mais você o alimenta. O espírito, quanto mais você renuncia, mais você se fortifica. O corpo precisa entrar para ficar forte. O espírito precisa as coisas saírem para ele ficar forte. E Daniel, sabendo disso, resolveu, ao invés de alimentar o seu corpo, alimentar o seu espírito. E no final da história, quem estava mais forte? Daniel estava mais forte, mas não era força física. Porque o que nos deixa verdadeiramente fortes não são os músculos, é o nosso espírito intimamente ligado ao Senhor. Porque a nossa força vem dele, e nele tudo podemos, porque é ele que nos fortalece. Que ele te abençoe, que você seja o Daniel desta geração, se abstendo, renunciando todas as iguarias dos príncipes deste século, fazendo o verdadeiro jejum, abrindo mão do que é ordinário para viver o extraordinário com Deus. Que assim seja, para a glória dele, em nome dele, amém.